Olá pessoal, meu nome é Nelson e eu sou o responsável técnico pela empresa Metrópole Soluções Técnicas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o cimento, o material mais utilizado na construção civil, para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento e para que não levem gato por lebre. Essa aqui é uma embalagem típica de cimento. Como vocês podem ver, eu não coloquei nenhuma marca específica e a gente vai aproveitar esse vídeo também para quebrar alguns mitos aí. E o primeiro mito é que existe um cimento melhor que o outro. Isso não existe, na verdade o que vale é a composição. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Também é mito que um cimento mais claro ou mais escuro ele é melhor ou pior. O que muitas vezes acontece é que a pessoa compra um cimento e por falta de conhecimento usa esse cimento em uma determinada etapa da obra e ele não seria o cimento mais indicado para aquela situação. Bom, a primeira coisa que nós vamos chamar a atenção aqui é para o peso. Normalmente o cimento é vendido em sacos de 50 quilos e muita gente pode não saber, mas também ele é vendido em sacos de 25 quilos. Então às vezes você precisa fazer algum reparo, alguma coisa pequena. Então não tem a necessidade, você pode procurar em algumas lojas, você vai encontrar o saco de cimento de 25 quilos. Independente da marca que você for comprar de cimento, sempre vai vir essa descrição. CP, que é de cimento Portland, um número em algarismo romano, que ele vai dizer se o cimento ele é simples ou composto, né? O único que é simples é o 1, a partir do 2 ele é sempre composto, uma letra que representa o aditivo que esse cimento recebeu para que ele tenha determinadas propriedades, e o número que vem na sequência é a resistência final que esse cimento vai ter após o período de cura de 28 dias. Agora nós vamos mostrar como é fabricado o cimento. O primeiro passo é esse aqui, é a extração do calcário e da argila das jazidas que fornecem a matéria-prima para a produção do cimento. A segunda etapa consiste em passar esses grandes blocos de calcário pelo britador até que eles se transformem em pó. O pó do calcário contribui de 85% a 95% da fabricação do clinker. A terceira etapa, para melhorar a qualidade do clinker, o calcário recebe algumas correções de complementos como o filito, que é a argila, quartzito, também conhecido como saibro, e o minério de ferro. Esse conjunto de matérias-primas é enviado para a moagem em um moinho de rolo em proporções pré-determinadas, onde se processa o início da mistura, secagem e homogeneização necessária, formando-se o que se chama de farinha crua. Agora vamos para a quarta etapa. Nos silos de mistura, a farinha crua é calcinada até a fusão, a uma temperatura de 1450 graus Celsius, em um forno rotativo, onde então se obtém o clinker, que é a base do cimento Portland, que na verdade já seria o cimento, só que ele tem um problema, que é a secagem muito rápida, e isso poderia complicar a questão da distribuição, da comercialização e da própria aplicação desse tipo de cimento. Então, para corrigir isso, é adicionado até 5% de gesso. Então, essa mistura de clinker com gesso passa novamente por um moinho para que seja feita uma nova moagem e a homogeneização dessas matérias-primas. Nesse ponto é onde resulta o CP1. Após essa etapa, o cimento ainda pode receber alguns outros materiais aditivos para trazer características especiais para o cimento, como por exemplo a adição do filler ou da pozolana, que resulta no cimento do tipo CP2, ou a escória de alto forno, que vai resultar no cimento do tipo CP3. Agora o cimento já está pronto para distribuição, seja ela em sacos ou a granel. Agora vamos falar sobre os tipos de cimento. Antes disso, lembrei de mais um mito. É muito comum você ver em obra o pessoal fazer uma macieira muito grande, alegando que ganha tempo, porque assim você trabalha o dia inteiro. E isso é errado. Você pode até ganhar tempo. O que acontece é que o cimento, o uso dele após a mistura, após o preparo, deve ser de 1 hora até no máximo 1h30. Então, se você fizer uma macieira muito grande para trabalhar o dia inteiro, quando você chegar no final do dia, a massa vai estar muito mais fraca do que inicialmente.
independente da dosagem. Eu montei essa tabela aqui para ficar mais fácil, com todos os cimentos que são produzidos hoje no Brasil. O primeiro grupo é chamado grupo de cimentos comuns, iniciando com CP1, que é o cimento Portland comum, que é o mais puro. Ele é apenas composto do clinker e 5% de gesso. Depois nós temos o CP1S, que é o cimento comum com adição, porque ele recebe de 1 a 5% de pozolânia. Esses dois cimentos desse grupo não são vendidos no varejo, são cimentos que são produzidos por encomenda e são destinados a fábricas. É com esse cimento que são feitos os materiais e os produtos que se vendem com base cimentícia, como, por exemplo, os produtos que são utilizados para impermeabilização de caixa d'água, como o Cicatop, o Vedatop, o Via Plus. Então, você não encontra ele no mercado. Esses dois tipos de cimento, eles têm um alto custo e uma baixa resistência. Agora vamos falar sobre os cimentos mais utilizados, os mais comercializados. São os cimentos que você encontra em qualquer loja de material de construção. O primeiro grupo é esse aqui, dos cimentos compostos, e nós vamos iniciar falando sobre o CP2E. O CP2E, ele vem com escória de alto forno, como vocês podem ver aqui, de 6 a 34% e de 0 a 10% de material carbonático, que seria o filler, pó de pedra. Todos os cimentos da linha 2 recebem adição de outros minerais, e essa mistura confere ao cimento um menor calor de hidratação, ou seja, ele libera menos calor quando entra em contato com a água. Isso faz com que a pega, a cura, seja mais lenta, portanto, ele dá mais trabalhabilidade a essa massa. No caso do CP2E, com a adição da escória de alto forno, faz com que ele fique mais resistente, mais impermeável, e ele é indicado para lugares onde pode haver ataque de sulfatos. Sulfatos são sais inorgânicos derivados do ácido sulfúrico. É muito comum encontrar eles em gases provenientes de escapamentos de carro, por exemplo. Então ele é um bom material para ser utilizado nessas situações, por exemplo, em garagem ou em obras de vias públicas. Agora o CP2Z, que recebe de 6 a 14% de pozolânia e de 0 a 10% de material carbonático. Esses materiais, essa mistura, confere ao cimento CP2Z maior impermeabilidade e durabilidade. Ele é muito recomendado para obras subterrâneas ou obras marítimas, industriais, ou seja, ele é um cimento ideal para se ter contato com água salgada ou redes de esgoto e água servida. Agora o último desse grupo, o CP2F, ele recebe de 6 a 10% de filler na sua mistura, e esse material concede a esse cimento uma secagem rápida, tornando ele ideal para a execução de elementos pré-moldados e artefatos de concreto. Qualquer um dos 3 tipos de cimento desse grupo podem ser utilizados em qualquer fase da obra, desde o assentamento de bloco até o reboco. Bom, agora você já conhece os usos específicos para cada tipo de cimento da linha 2. Então, se você precisar utilizar em uma obra específica, como os exemplos que eu citei, você já sabe que tipo de cimento procurar. Agora eu ressalto que em nenhum momento a linha 2 ela é considerada ideal para estruturas. O ideal para a execução de estruturas é o CP3, que nós vamos falar a seguir. Agora vamos falar sobre o CP3, que é conhecido também como cimento de alto forno, que ele tem na sua composição de 35 a 70% de escória de alto forno e também de 0 a 5% de material carbonático. Esse cimento ele apresenta uma maior impermeabilidade, durabilidade e uma vantagem. Ele tem um médio para baixo valor de calor de hidratação. Ele tem uma alta resistência à expansão, além de ser resistente a sulfatos. E ele é menos poroso que os demais. Ele é extremamente recomendado para execução de concretos, principalmente de peças grandes, com grandes dimensões, fundações, estruturas e para obras que tenham contatos com ambientes agressivos, terrenos salinos, tubulações e mesmo contra líquidos mais agressivos, como o caso de esgoto e efluentes industriais. Então ele é muito utilizado em obras de grande porte. Então, tendo esse conhecimento,
Você já sabe que cimento não é tudo igual, mais um mito que a gente quebra com esse vídeo. Você tem cimentos específicos e aplicações que favorecem mais um tipo ou outro de cimento. E aí o que é muito comum em loja de material, falarem que cimento é tudo igual. Não é verdade. Aí você vai me perguntar, mas então eu não posso fazer uma concretagem, uma estrutura com cimento do tipo CP2? Você até pode, mas nesse caso, o recomendável é que você use pelo menos, então, o CP2E, que ele vai te dar maior resistência. Qual a grande diferença entre um e outro? A principal diferença entre o CP2E e o CP3 vai estar na questão da hidratação, do calor de hidratação que ele acaba gerando. No caso do CP2E, você vai ter uma secagem mais rápida. E isso faz com que você tenha que ter mais cuidado em áreas de concretagem. Então é muito comum o pessoal depois reclamar que fez uma laje, um pilar ou uma viga e surgiram fissuras. Por quê? Como ele gera um calor maior do que o CP3, ele acaba tendo uma secagem mais rápida e isso favorece o surgimento de fissuras. Então, sempre que for possível optar por um ou outro, o mais recomendável é que se use o CP3, porque ele vai ter um baixo calor de hidratação, menor do que o CP2E, então o concreto vai demorar mais para secar, para iniciar a pega. Outra grande vantagem é que no caso do CP3, no final dos 28 dias, no final da cura dele, ele vai atingir uma resistência bem próxima do CP4. Agora nós vamos falar sobre o CP4, que é conhecido como cimento Portland pozolâmico. Ele tem na sua composição de 15 a 50% de material pozolâmico e até 5% de material carbonático. E por isso ele proporciona a estabilidade no uso com agregados reativos e ambientes de ataque ácido, em especial o ataque por sulfatos. Ele possui um baixo calor de hidratação e isso faz com que ele seja muito recomendado na concretagem de grandes volumes sob temperaturas elevadas. Ele é menos poroso e também é resistente à ação de água do mar e esgotos, assim como o CP3. Porém, ele tem essa característica, de você poder trabalhar com ele, esse é o grande diferencial, em ambientes com altas temperaturas. É o mais adequado dos cimentos para aplicações onde o requisito seja uma elevada resistência em um curto espaço de tempo, como por exemplo na indústria de pré-moldados e também aplicações de concreto protendido. Para quem não conhece, o concreto protendido é utilizado para se conseguir grandes vãos. Uma laje de concreto protendido, ela consegue vencer vãos que o concreto armado normalmente não venceria. A redução das tensões que são provocadas pela flexão dos esforços cortantes que são aplicadas nas lajes pode ter um maior controle durante a execução. Então, esse tipo de concreto ele é utilizado em obras onde você consegue grandes vãos sem a necessidade do uso de muitos pilares. Agora nós vamos falar sobre o CP5 ARI ou ARI, que é conhecido como cimento Portland de alta resistência inicial, que em função do seu processo de fabricação, ele tem alta reatividade nas primeiras horas de aplicação, fazendo com que ele atinja resistências elevadas num intervalo muito curto de tempo. E ao final dos 28 dias da cura, ele também atinge resistências maiores que os cimentos convencionais. O CP5 ele tem adição de 0 a 5% de material carbonático. Esse cimento ele é recomendado apenas para utilização em concretos, ou argamassas para a produção de artefatos de cimento. Ele é muito utilizado em indústrias de pequeno e médio porte, como fábricas de blocos de pavimentação, guias de meio fio e postes, que são produtos que requerem uma desforma rápida e num período de 24 a 48 horas ele chega até 26 megapascal, ou seja, ele tem uma grande resistência à compressão. Seguindo aqui na linha
dos cimentos classificados como especiais, agora nós vamos falar sobre o CPRS, que é resistente a sulfatos, o CPBC, que é o CP de baixo calor de hidratação. E aqui gera uma certa polêmica. Muitos consideram que esses são cimentos diferentes, por isso que eles estão assim separados dentro da tabela. Eu particularmente entendo que eles são apenas complementos, porque você não encontra o CPRS ou o BC. O que você vai encontrar é o CP3RS ou o CP5RS. Assim como você vai encontrar CP3BC ou CP5BC. Então, vocês podem notar que qualquer um dos dois, o RS ou o BC, eles têm a mesma quantidade em porcentagem dos materiais que compõem o CP3. Então, o que modifica é o processo de fabricação que acaba trazendo para esses dois tipos de cimento algumas características especiais, tanto que a norma técnica deles muda. Se você for olhar aqui nessa última coluna, você vai ver que a norma técnica, ou seja, o como ele é produzido, é uma norma diferente da do CP3, como é diferente da do CP5, né? Mas eu entendo que eles não são outros tipos de cimento, e na verdade são cimentos, o CP3 ou o CP5, com algumas características que foram agregadas para melhorar o desempenho deles. No caso do CPRS, para ambientes mais agressivos, em contatos com água do mar, esgoto, ácidos, eles são muito utilizados em tubulações de indústria. E o CPBC, que tem o baixo calor de hidratação, que é quando você precisa de uma alta resistência, execução de lajes, grandes peças de concreto, e que você não pode permitir o surgimento de fissuras. Então, como ele tem esse baixo calor de hidratação, ele demora mais para iniciar a pega, ele demora mais a sua cura, tá? E isso reduz a possibilidade de surgir fissuras e trincas. Então, eu assim entendo como um complemento para os cimentos que já foram classificados anteriormente. Isso é um entendimento meu, há quem não concorde, então faz parte do jogo, né? Agora vamos para o último grupo de cimentos aqui da nossa tabela, que são os cimentos brancos. Então existem dois tipos, o cimento branco estrutural e o cimento branco não estrutural. O cimento branco estrutural, hoje em dia, ele é muito pouco utilizado. Segundo a pesquisa que eu fiz, eu não cheguei a conhecer esse tipo de cimento, a trabalhar, nem ver nenhum tipo de obra com esse tipo de cimento, mas pela pesquisa que eu fiz, era um cimento utilizado para dar acabamento. Então se fazia reboco com esse tipo de cimento, porque aí a massa já ficava branca, então dispensaria a pintura. E o cimento branco não estrutural, que esse ainda é bastante utilizado principalmente em rejuntes e para colocação de revestimentos de pastilha. Bom, com isso nós acabamos aqui a nossa planilha. Agora você já tem conhecimento de todos os tipos de cimento que são fabricados hoje no Brasil e qual a aplicação mais adequada para cada tipo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado conhecimento para vocês. E agora não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, assistam lá a outros vídeos. Se ficou alguma dúvida, deixa aí abaixo nos comentários que a gente vai responder o mais rápido possível. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.